À medida que o sol nasce sobre as vastas planícies da África, uma sinfonia selvagem começa no coração do Serengeti. Mais de 2 milhões de gnus, zebras e gazelas avançam, embarcando em uma jornada exaustiva de centenas de quilômetros, atravessando rios mortais e campos repletos de predadores. Isto não é apenas uma migração, é o pulsar do coração da África selvagem, onde vida, morte e instinto colidem em uma dança atemporal de sobrevivência. A grande migração pelo Serengeti, Tanzânia. À medida que o sol dourado da África se ergue lentamente sobre o horizonte, um brilho âmbar quente se espalha pelas vastas planícies do Serengeti. A terra desperta com um zumbido suave. O farfalhar da grama seca ao vento, os chamados suaves de aves distantes e o som ritmado de cascos se preparando para partir. Este não é apenas mais um dia na natureza selvagem da Tanzânia. É o início de um dos fenômenos naturais mais impressionantes da Terra. A Grande Migração. Estendendo-se por mais de 30 mil quilômetros quadrados, o ecossistema do Serengeti abriga uma vasta e intrincada rede de vida. Mas uma vez por ano, essa vida se põe em movimento em uma escala sem precedentes. Mais de 2 milhões de animais, incluindo mais de 1,5 milhão de gnus, 400 mil zebras e centenas de milhares de gazelas e antílopes, se erguem com o sol e iniciam uma jornada exaustiva que abrange mais de 800 quilômetros. Eles marcham por savanas abertas, leitos de rios ressecados e campos infestados de predadores, movidos por um instinto primordial e pelo ritmo implacável das estações da natureza. Esse movimento em massa não é feito com calma, é uma fuga urgente da seca, da fome e da morte. À medida que a estação seca aperta seu domínio sobre o sul do Serengeti, a terra se torna uma extensão árida, seus pastos outrora verdes reduzidos a pó. As poças de água evaporam, a vegetação murcha. Os animais precisam se mover ou perecer, mas o perigo espreita a cada passo. Alcateias de leões esperam em afloramentos sombreados, prontos para lançar emboscadas silenciosas. Guepardos rondam as laterais das manadas, mirando os jovens e os fracos. Hienas riem à noite, reunindo-se em bandos para perseguir os exaustos. Cães selvagens africanos, agindo com precisão implacável, conduzem suas presas para armadilhas fatais. Os predadores prosperam com o caos da migração. Para eles, esta é uma estação de fartura. Ainda assim, mesmo enquanto o sangue é derramado e vidas se perdem, as manadas continuam avançando. Bezerros nascem no meio da jornada, dando seus primeiros passos trêmulos com o perigo à espreita. Mães os incentivam a levantar, a correr, a sobreviver. O ar está denso de poeira, a terra treme sob milhões de cascos batendo. Uma força viva e pulsante da natureza em movimento. Nessa jornada ancestral, nada é garantido. Toda migração é uma aposta. Mas também é uma história de resiliência, determinação e da beleza bruta da vida lutando para continuar. Provações de vida ou morte no rio Mara. Para muitos dos grandes migrantes do Serengeti, chega um momento em que o instinto, a memória e o desespero convergem. À beira do rio Mara. Este não é um rio qualquer. É a prova final, onde a sobrevivência não depende de velocidade ou força, mas de tempo, coragem e, às vezes,
pura sorte. Para alcançar as pastagens verdes do norte na região de Maasai Mara, no Quênia, zebras e gazelas precisam cruzar este infame curso d'água. Na superfície, o mar aparece tranquilo, uma faixa marrom serpenteando pela savana. Mas por baixo esconde um segredo mortal. Sentinelas ancestrais, crocodilos do Nilo, espreitam com paciência implacável. Alguns já sobreviveram por mais de meio século, crescendo mais do que um carro pequeno, com mandíbulas capazes de esmagar ossos como galhos. Eles jejuaram por meses, economizando cada gota de energia para este exato momento, quando a presa vem até eles. A tensão é insuportável. Às margens, milhares de animais se agitam em um silêncio inquieto. A poeira sobe, cascos se mexem, mães afagam seus filhotes, como se preparassem para o pior. O rebanho sabe o que os espera, mesmo que os mais jovens não saibam. E então, sem aviso, um salta. O que se segue é uma tempestade de caos. O primeiro salto desencadeia a enchente. A manada desce correndo pelas margens íngremes e desmoronantes, uma debandada de corpos se chocando contra a correnteza. Alguns caem, outros paralisam. Outros ainda saltam às cegas, colidindo com pedras ou outros animais. A água se agita com lama e terror. Crocodilos atacam com força explosiva, arrastando vítimas para giros mortais sob a superfície. Cascos debatem, gritos rompem o alvoroço. O rio corre vermelho. Não são apenas os crocodilos que tornam essa travessia perigosa. O próprio volume de animais transforma a passagem em um campo minado. Muitos se afogam, fracos demais para nadar ou esmagados por cascos em pânico. Filhotes se perdem. Mães voltam no meio do rio apenas para desaparecer. E mesmo para os que chegam à outra margem, a segurança não está garantida. Ali, leões esperam, após seguir os rebanhos por dias. Os feridos e exaustos são presas fáceis. Hienas seguem em bandos, mirando retardatários e jovens. Leopardos se escondem nas árvores ribeirinhas, prontos para emboscar os vulneráveis. Até os abutres sobrevoam o céu, aguardando o que a terra deixará para trás. E ainda assim, apesar da carnificina, a travessia é necessária. Não é suicídio, é estratégia. As planícies do norte oferecem pastos verdes e brisas mais frescas. Para as fêmeas prenhas, a jornada garante que seus filhotes nascerão em campos abertos, com grama fresca e menos predadores. A migração é o grande jogo da natureza, uma vida arriscada pela promessa de muitas outras. Todos os anos, essa dança brutal se repete. Todos os anos, novos filhotes dão seus primeiros passos em direção à beira do rio. Alguns conseguirão. Outros não. Mas essa jornada, a travessia do Mara, é mais do que um espetáculo. É o batimento cardíaco ecológico que sustenta predadores, fertiliza a terra e molda a própria identidade da África Oriental. Também é profundamente simbólica. Aqui, a morte não é o fim. É parte da equação da vida. Os que caem alimentam os crocodilos. Os feridos alimentam os leões. E os sobreviventes alimentam a próxima geração. Esse ritual primitivo, mais antigo que fronteiras e nações, não é apenas uma travessia de água. É um rito de passagem, um momento que testa os limites da resistência, os instintos mais profundos e a vontade de viver. É a verdade mais crua do Serengeti, que sobreviver não vem apenas da força, mas da coragem de saltar rumo ao desconhecido. Assistir a isso é sentir a terra tremer. Compreender isso é sentir reverência. Pois isto não é apenas uma migração. É um dos últimos grandes dramas épicos da natureza selvagem, onde cada gota d'água, cada respingo,
Cada grito ecoa o preço da vida em sua forma mais pura. A morte e os carniceiros, o ciclo de renovação da natureza. Quando a poeira baixa no rio Mara, quando o pânico se dissipa e as águas se acalmam, um outro tipo de drama começa. Os crocodilos recuam para a sombra. Os leões se retiram para digerir. Os feridos mancam em silêncio. Mas os que caíram permanecem, testemunhos silenciosos do custo brutal da migração, e onde há morte, a vida retorna em outra forma. Do céu aberto, eles chegam. Não com rugidos ou uivos, mas com o sussurro de asas e um cheiro levado pelo vento, os carniceiros. Sua chegada não é por acaso, é esperada. Sua visão aguçada consegue detectar uma carcaça a quilômetros de distância. Em poucos minutos, o céu sobre o Serengeti se enche de sombras circulantes. Os primeiros a chegar são os abutres grifos de Ruppel. Reis das alturas, capazes de voar mais alto do que qualquer ave na terra. Suas asas se estendem por quase 3 metros, lançando silhuetas longas e ameaçadoras sobre o solo. Logo atrás, descem os abutres de face pelada. Maiores, mais agressivos, com bicos fortes o suficiente para rasgar couro e osso, atuam como açougueiros e guardiões. Logo se forma uma hierarquia. Abutres de capuz, com suas estruturas delicadas e precisão cirúrgica, se esgueiram pelas bordas. Abutres dorso branco se agrupam em esquadrões, usando o trabalho em equipe para abrir caminho na multidão. Na periferia, cegonhas marantas esperam em silêncio assustador. Calvas, curvadas, pensativas, como agentes funerários preparando os ritos finais. E então, o banquete começa. Um a um, pousam entre os corpos retorcidos, inchados, dilacerados, imóveis. Seus pescoços e cabeças sem penas, adaptados para permanecerem limpos enquanto se alimentam no interior das carcaças, mergulham na carne e no tutano. É uma cena macabra. Mandíbulas estalam, tendões se rasgam, ossos se quebram. Uma única zebra pode desaparecer em menos de 1 hora. Nada é desperdiçado, nem mesmo pele, cascos ou globos oculares. O que aos olhos humanos parece horror é, na realidade, ordem. Os carniceiros não são apenas faxineiros. Eles são guardiões da saúde pública na natureza. Ao consumirem carne em decomposição, evitam surtos de antraz, botulismo e outras doenças letais que, de outra forma, se espalhariam rapidamente nesse ecossistema densamente povoado. Seus estômagos são ácidos o bastante para eliminar a maioria dos patógenos. Uma barreira viva contra o contágio. A competição é acirrada. Brigas eclodem, asas se agitam, bicos se chocam. O abutre de face pelada impõe-se com força bruta, mas até ele recua quando a multidão cresce e a pressão aumenta. Hienas podem chegar mais tarde, farejando os restos. Chacais entram e saem como batedores de carteira. Até javalis já foram vistos se alimentando de carniça. A morte, ao que parece, é uma herança compartilhada, e sob toda essa carnificina existe uma beleza mais profunda: a renovação. Os ossos deixados para trás se esbranquiçam sob o sol africano, tornando-se monumentos brancos na savana. Com o tempo, se desintegram em pó, alimentando o solo. Nutrientes da carne e do sangue penetram na terra, fertilizando a grama que brotará com as próximas chuvas. Essa grama, por sua vez, nutrirá os mesmos gnus e zebras cujos parentes um dia morreram aqui. O ciclo se completa. A vida reivindica a morte. Esta é a lei não dita do Serengeti. Nada é desperdiçado, nada é permanente
e tudo está conectado. Os carniceiros transformam tragédia em sustento. Seu trabalho sombrio sustenta a teia da vida mais poderosamente do que o rugido de qualquer predador. Nesse ritual silencioso e selvagem, somos lembrados de que a natureza não é cruel. Ela é completa. Ela não lamenta, mas ela lembra. E a cada descida alada, a cada osso limpo, vislumbramos a verdade duradoura destas planícies, que a morte alimenta a vida, e a decomposição não é um fim, mas a raiz de um novo começo. A caçada nas planícies escaldantes. À medida que a estação seca se intensifica, o Serenguete começa a rachar sob o peso do sol. As pastagens antes verdes tornam-se quebradiças e marrons, com seus nutrientes arrancados pelo vento e pelo calor. Os poços de água encolhem até virar poças lamacentas. A fome espreita cada sombra. É nessa paisagem implacável que os predadores prosperam e os vulneráveis perecem. Lá nas planícies áridas, filhotes de antílope, com poucos meses de vida, cambaleiam sobre a terra ressecada. Seus membros são finos, seus movimentos hesitantes, sua energia drenada pelo calor e pela escassez de alimento. Nessas condições, tornam-se presas fáceis. Diferente dos leões, que dependem da força e do elemento surpresa, os cães selvagens africanos caçam com uma coordenação incomparável e precisão quase militar. Eles se movem em unidades bem integradas, comunicando-se por meio de guinchos agudos e linguagem corporal. Cada membro conhece seu papel: perseguidores, flanqueadores, bloqueadores. Uma vez que um rebanho é escolhido, os cães entram em ação, rapidamente identificando o mais lento, o mais fraco, o mais jovem. A perseguição é implacável. A velocidades superiores a 60 km por hora, os cães correm com uma resistência que falta à maioria dos predadores. Um filhote separado de sua mãe na debandada começa a ficar para trás. O momento é aproveitado. Dois cães cortam as rotas de fuga enquanto o outro se aproxima por trás. Não há tempo para o filhote gritar. A derrubada é rápida. A morte, embora brutal, é limpa e eficiente. Aos olhos humanos, pode parecer impiedosa, mas no Serenguete, esta é a lei do equilíbrio. Predadores não matam por crueldade. Eles matam porque precisam, e ao fazerem isso, removem os fracos, abrindo espaço para que os fortes sobrevivam e se reproduzam. Esta é a seleção natural em movimento, crua e sem remorso. À medida que o sol se põe sobre as planícies empoeiradas, os cães selvagens se reagrupam, lambendo seus focinhos ensanguentados, enquanto seus filhotes saem da toca para compartilhar a refeição. Em sua vitória, não há celebração. Apenas sobrevivência. E no vento seco que assobia entre as altas gramíneas murchas, somos lembrados. Esta é a natureza. Despida de ilusões, dura, assombrosa e magnífica. O confronto dos titãs, a onça-parda e a ursa-mãe. Nas florestas profundas e indomadas do norte da América do Norte, a natureza segue regras tão antigas quanto implacáveis. É uma terra onde o silêncio engana, pois na quietude da alvorada sempre há olhos observando e sombras se movendo. Uma onça-parda, também conhecida como leão da montanha, puma ou pantera, desliza silenciosamente pelo chão da floresta. Solitária e esquiva, essa predadora de topo é uma mestra da furtividade. Com um corpo moldado para a agilidade e patas traseiras poderosas, capazes de saltar mais de 5 metros na vertical,
A onça-parda embosca suas presas com velocidade e força surpreendentes. Ela não corre atrás, ela espera, calcula e ataca com precisão. Hoje, o olhar âmbar da onça-parda repousa sobre o que parece ser um alvo fácil. Um filhote de urso pardo, com apenas alguns meses de vida, que se afastou por um instante do campo de visão da mãe. O filhote fareja e tropeça entre os arbustos, alheio à aproximação do predador. A onça se abaixa ao nível do solo, cada músculo tenso, os bigodes se contraindo em antecipação. Sua fome é real. A floresta pouco ofereceu nos últimos dias. Ela precisa dessa caça, mas de repente... Um som, não um rugido, mas algo mais profundo. Um estrondo como trovão sacudindo a terra. Ela aparece, imponente, furiosa e incontrolável. A ursa-mãe, pesando mais de 400 quilos e capaz de correr até 56 km/h, ela avança pela floresta como um trem desgovernado de fúria. Sua pelagem se eriça. Sua respiração forma nuvens no ar gelado da manhã. Ela não está apenas protegendo seu filhote, está enviando um aviso a todas as ameaças em potencial. Em uma decisão de fração de segundo, a onça-parda abandona a caçada, lança-se para as árvores e desaparece tão rápido quanto chegou. Isso não é covardia, é sobrevivência. Onças evitam confrontos desnecessários. Um ferimento grave pode significar fome, e contra uma ursa-parda, nem mesmo o felino mais forte tem chance. O filhote corre de volta para sua mãe, enterrando a cabeça em sua densa pelagem. A ursa-mãe abaixa o focinho, farejando e empurrando o filhote com o nariz para garantir que ele está bem. Eles desaparecem juntos na floresta, lado a lado, sumindo na neblina. Esse encontro é mais do que um momento dramático da vida selvagem. É uma lição de instinto materno, contenção predatória e da tênue linha entre risco e recompensa. Na natureza, ser forte nem sempre é lutar. Às vezes, é saber a hora de recuar e viver para ver outro dia. Os arquitetos da natureza, os castores da América do Norte. Eles não rugem, eles não caçam presas, eles não ganham manchetes com caçadas dramáticas. Mas o castor americano, Castor canadensis, é uma das espécies mais influentes e transformadoras de todo o reino animal. Sua arma secreta? Um par de incisivos superdimensionados que nunca param de crescer. E um compromisso inabalável com a construção. Castores são os engenheiros da natureza. Não por escolha, mas por instinto. Esses roedores semi-aquáticos, que geralmente pesam entre 16 e 30 quilos, possuem caudas largas e achatadas para ajudar na navegação na água e patas traseiras palmadas e poderosas para nadar. Sua habilidade mais icônica? Construir represas. E eles são realmente bons nisso. Usando apenas troncos, lama, galhos e pedras, os castores represam rios para criar lagoas, ambientes calmos, profundos e seguros contra predadores como lobos, coiotes e ursos. Dentro dessas lagoas, eles constroem tocas, casas em forma de cúpula com entradas subaquáticas que permanecem aquecidas até mesmo durante os invernos mais rigorosos. Sua construção não é aleatória. É uma obra de engenharia, muitas vezes ajustada conforme a pressão da água, a força da corrente e o fluxo sazonal. Mas os castores não constroem apenas abrigos. Eles constroem ecossistemas. Atrás de uma única represa, inteiras áreas alagadas florescem.
Sapos se reproduzem nas águas paradas. Patos e garças fazem ninhos entre os juncos. Peixes prosperam nas poças ricas em oxigênio. Até alces e cervos vêm beber. As represas dos castores desaceleram os cursos d'água, evitando a erosão e ajudando a recarregar os lençóis freáticos. Em épocas de seca, suas lagoas funcionam como reservatórios de água cruciais, protegendo a terra de um ressecamento total. Seu impacto é tão profundo que os cientistas os chamam de espécie-chave, animais cuja presença tem um efeito desproporcional sobre o ambiente. Remova-os e a paisagem entra em colapso. Mantenha-os e todo o sistema prospera. E, no entanto, nem sempre foi assim. Nos séculos XIX e início do XX, os castores foram quase exterminados na América do Norte. Caçados agressivamente por sua pele, usada em chapéus e casacos, sua população caiu de dezenas de milhões para quase a extinção. Os rios voltaram a correr soltos, os pântanos desapareceram e ecossistemas inteiros secaram. Graças a esforços dedicados de conservação, os castores fizeram um retorno notável. No Canadá, nos Estados Unidos e em partes da Europa, onde foram reintroduzidos, eles agora são utilizados como aliados naturais contra as mudanças climáticas, restaurando áreas úmidas, prevenindo incêndios florestais e combatendo a seca apenas com seus instintos e dentes fortes. Eles são a prova de que nem todos os heróis são barulhentos ou chamativos. Alguns constroem silenciosamente e incansavelmente, transformando o caos em equilíbrio, a destruição em renovação. O castor não conquista a natureza. Ele a remodela para que a vida possa florescer. Desastre ecológico em movimento. A invasão da carpa asiática. O que começou como uma solução bem intencionada se transformou em um dos piores pesadelos ambientais da história moderna dos Estados Unidos. Na década de 1970, um grupo de peixes estrangeiros, coletivamente chamados de carpas asiáticas, foi introduzido no sul dos Iquios para ajudar a controlar algas e limpar viveiros de aquicultura. Mas a natureza raramente segue os planos humanos. Inundações atingiram as áreas de contenção e as carpas escaparam, e uma vez livres, elas não apenas sobreviveram, prosperaram. Esses invasores vorazes, incluindo a carpa cabeçuda, carpa prateada, carpa capim e carpa preta, rapidamente se espalharam pela bacia do rio Mississippi, com taxas reprodutivas explosivas, algumas espécies colocando mais de 1 milhão de ovos por ano, e um apetite insaciável por plâncton. Elas rapidamente superaram os peixes nativos na disputa por alimento. Seu domínio começou a dizimar cadeias alimentares aquáticas inteiras, deixando rios e lagos biologicamente empobrecidos. Mas o dano ecológico é apenas parte da história. A carpa prateada, em particular, desenvolveu um comportamento bizarro e perigoso. Quando se assusta com o som dos motores de barcos, ela salta vários metros para fora da água em explosões frenéticas. Esses peixes, que podem pesar até 18 quilos, colidem com pessoas em embarcações, causando ferimentos graves, fraturas, concussões e até desmaios. Para os frequentadores recreativos dos rios do meio-oeste americano, andar de barco tornou-se uma atividade perigosa. Um rio que, de repente, se transforma em um campo de peixes voadores. O impacto econômico tem sido impressionante. As carpas asiáticas ameaçam a indústria pesqueira dos Grandes Lagos, avaliada em 7 bilhões de dólares, obstruem sistemas de captação de água e destroem vegetações aquáticas essenciais para patos, anfíbios e berçários de peixes nativos. Governos federais e estaduais
já gastaram centenas de milhões de dólares em barreiras, monitoramento e contenção. Mas as carpas continuam avançando, aproximando-se dos grandes lagos através de canais e afluentes. E o maior medo? Se estabelecerem populações reprodutivas nos grandes lagos, isso poderá desencadear um colapso ecológico como nunca se viu na região. Essas águas abrigam centenas de espécies, tanto nativas quanto comerciais. A perda não afetaria apenas a biodiversidade. Ameaçaria a segurança alimentar, o turismo e o sustento de milhares de pessoas em diversos estados e províncias. As carpas asiáticas são um alerta vivo. Nem todo invasor chega com garras e presas. Alguns vêm em silêncio, sem predadores naturais, e mudam as regras da vida. Viajantes do oceano. A jornada épica da baleia cinzenta. Longe do caos das invasões fluviais e do colapso ecológico, uma migração mais antiga e graciosa está em curso. Uma jornada que se desenrola há milênios sob as ondas do Pacífico. Conheça a baleia cinzenta, Eschrichtius robustus. Uma criatura não definida por ferocidade ou conquista, mas pela resistência. Todos os anos, esses gigantes gentis realizam a migração mais longa conhecida de qualquer mamífero da Terra, percorrendo mais de 20.000 quilômetros em uma viagem de ida e volta, das águas geladas do Ártico até as lagoas ensolaradas da Baixa Califórnia, no México, e depois tudo de novo. O que motiva uma viagem tão imensa? A vida. No verão, o Ártico oferece um paraíso de alimentação. As baleias cinzentas se alimentam vorazmente de pequenos crustáceos como anfípodes, revolvendo o fundo do mar com suas mandíbulas poderosas e filtrando suas presas através de placas de barbatana. Mas, com a aproximação do inverno e o avanço do gelo para o sul, elas iniciam a jornada rumo a águas mais quentes, não para se alimentar, mas para dar à luz e cuidar de seus filhotes em baías rasas, longe das orcas e das temperaturas congelantes. Durante meses, elas deslizam ao longo das costas, passando por margens rochosas e florestas subaquáticas de algas gigantes. E o mais impressionante, fazem isso sem comer. As baleias cinzentas adultas jejuam durante a maior parte da jornada, sobrevivendo apenas com a espessa camada de gordura acumulada durante o verão. Mas essa viagem não é isenta de perigos. Ao longo do caminho, elas enfrentam ameaças tanto naturais quanto causadas pelo ser humano, colisões com embarcações, emaranhamento em equipamentos de pesca e poluição sonora que atrapalha sua navegação e comunicação. Orcas podem atacar os filhotes, e nos últimos anos, as mudanças climáticas começaram a alterar os padrões de gelo e a disponibilidade de krill em suas áreas de alimentação no Ártico, tornando a sobrevivência mais incerta do que nunca. Ainda assim, elas seguem em frente. As baleias cinzentas estão entre as poucas espécies que sobreviveram à era da caça comercial, retornando do limiar da extinção no século XX. Sua recuperação é uma prova do poder da conservação, mas também da força de sua própria biologia, lenta, constante e resistente. Elas não caçam, elas não lutam, mas em sua jornada, ano após ano, através de oceanos vastos e perigosos, elas encarnam algo raro e profundo: resiliência. A baleia cinzenta não é apenas uma viajante, é um símbolo da perseverança oceânica, um vestígio dos mares antigos que continua a nadar, imperturbável, desafiando a extinção. Ela nos lembra que sobreviver nem sempre é uma questão de força. Às vezes, trata-se da silenciosa e paciente vontade de resistir ao longo dos tempos. Mestres da noite.
A vida secreta dos leopardos do Serengeti. Quando o sol desaparece no horizonte e os últimos raios dourados se dissolvem no crepúsculo, uma transformação ocorre nas planícies do Serengeti. Enquanto as manadas de gnus se acomodam e os leões iniciam seus rugidos noturnos, outro predador entra em ação. Silencioso, calculado, invisível. É a hora do leopardo. Mestre da furtividade, um assassino envolto em rosetas. Diferente dos leões que caçam em bandos ou dos guepardos que perseguem em rajadas diurnas, os leopardos abraçam a solidão e a escuridão. Sua natureza solitária não é uma fraqueza. É uma estratégia. Com olhos especialmente adaptados à baixa luminosidade e almofadas nas patas que abafam o som, os leopardos se misturam à noite como sombras vivas. Seus pelos marcados por rosetas não são apenas belos, são camuflagem aperfeiçoada pela evolução, permitindo que desapareçam entre as altas gramíneas, copas das árvores e afloramentos rochosos. Mas é a paciência que os define. Um leopardo pode ficar agachado por horas, imóvel, observando a presa à distância. E então, um passo silencioso, uma pausa calculada, uma emboscada veloz. Seu ataque é repentino, sua mordida precisa. Mirando a garganta ou a coluna, encerram a caçada em segundos, muitas vezes antes que a presa consiga emitir um som. Esses emboscadores de elite estão entre os caçadores mais fortes do Serengeti, proporcionalmente ao peso corporal. Um macho adulto é capaz de arrastar uma carcaça de mais de 100 quilos até os galhos altos de uma acácia. Um feito que protege seu alimento de hienas, chacais e até leões. Lá do alto, acima do caos da savana, o leopardo janta sozinho sob as estrelas. Seu cardápio é tão diverso quanto a paisagem. Caçam gazelas, lebres, macacos, lagartos, aves e até peixes nas margens dos rios. Oportunistas e adaptáveis, matam em campos abertos, matagais densos, formações rochosas, copjes ou florestas ribeirinhas. Eles prosperam onde outros fracassam, mas os leopardos são mais do que caçadores. São cuidadores secretos. As mães escondem seus filhotes em cavernas, troncos ocos ou vegetação densa, movendo-os com frequência para evitar predadores. Os filhotes não rugem nem choram alto. O silêncio é sobrevivência. Apenas ronronares suaves ou carinhos discretos revelam seu vínculo. Os machos, embora territoriais e frequentemente agressivos, às vezes toleram filhotes mais velhos, especialmente se suspeitam que são seus. Uma exceção rara entre os grandes felinos. Mesmo quando não vistos, os leopardos moldam o ecossistema do Serengeti. Ao caçar herbívoros menores, regulam o equilíbrio populacional. Ao arrastar presas para as árvores, negam aos necrófagos refeições fáceis, forçando-os a procurar alimento em outros lugares. São influenciadores silenciosos, mantendo o equilíbrio através das sombras e do silêncio. Caminhar pelo Serengeti à noite é entrar em seu domínio. Você pode não vê-los, mas eles veem você. De um galho alto, de um matagal além do alcance da lanterna, um par de olhos dourados pode estar observando. Você não ouvirá som algum, nenhum farfalhar, nenhum rosnado, apenas presença. Numa terra famosa por migrações estrondosas e rugidos poderosos, o leopardo é um fantasma, solitário, silencioso e supremo. Um caçador da noite, um mestre do invisível. Sentinelas aladas, as aves do céu infinito. Acima das nuvens de poeira levantadas por cascos em disparada e dos rugidos primitivos que ecoam pelas planícies, existe outro mundo em coreografia silenciosa.
delicado, colorido e muitas vezes ignorado. Essas são as sentinelas aladas do Serengeti. Aves de todas as formas, cantos e cores, transformando o céu em um mosaico vivo de movimento e melodia. Do amanhecer dourado ao crepúsculo aveludado, mais de 500 espécies de aves animam esse vasto ecossistema. Sua presença é constante, mas sempre mutável, como notas em uma sinfonia sem fim. Algumas planam com graça majestosa, outras tremulam como faíscas sobre a grama. Juntas, elas cumprem 1000 tarefas silenciosas que mantêm o Serengeti em equilíbrio. Grous coroa. Ícones de elegância, caminham com leveza por áreas alagadas, suas cristas douradas brilhando como coroas beijadas pelo sol, dançam com passos e reverências elaboradas, unindo-se para a vida em rituais mais antigos que a memória. Não muito longe, a ave secretária patrulha com precisão militar. Com mais de 1,20 metros de altura, caça com eficiência feroz, pisoteando cobras venenosas e roedores com pés poderosos em forma de garras, uma predadora vestida de penas e fogo. Num estouro de cores, o rolheiro de peito lilás eletrifica o ar. Nenhuma câmera faz justiça à sua beleza. Com um caleidoscópio de turquesa, verde e roxo, ele gira e mergulha no ar em exibições de acasalamento deslumbrantes. Uma bailarina do vento. Depois vêm os abelharucos, carmesins ou europeus, traçando círculos sobre enxames de insetos, suas asas delgadas cortando o céu em perseguições alegres. Mas a beleza aqui tem função. As aves não são apenas ornamentos, são peças cruciais. Pássaros palanque pousam sobre girafas, zebras e búfalos, alimentando-se de carrapatos e parasitas, enquanto emitem alarmes quando há perigo por perto. Essa aliança mutualista evoluiu ao longo de milênios. Galinhola d'Angola, com suas cabeças azuis calvas e plumagem preta salpicada, desfilam em bandos barulhentos pelo mato, espantando insetos e alertando outros animais para ameaças invisíveis. À medida que a luz do dia se desfaz, o elenco do céu muda. Os pios fantasmagóricos das corujas africanas ressoam na quietude. Seus chamados curtos e rítmicos as guiam pela escuridão enquanto caçam mariposas, besouros e pequenos roedores. Bacuraus surgem como sussurros, deslizando rente ao chão em silêncio espectral, com penas camufladas quase indistinguíveis da terra. As aves também são engenheiras ocultas do Serengeti. Tecelões constroem ninhos pendentes elaborados que balançam como lanternas nas acácias. Calaus ajudam a espalhar sementes, remodelando a paisagem a cada fruto consumido. Beija-flores dourados voam entre flores, polinizando enquanto sugam néctar, mantendo o ciclo da vida em flor durante estações secas e chuvosas. E quando as estações mudam e chegam as grandes chuvas, também chegam os viajantes de terras distantes. Cegonhas migratórias, falcões, andorinhas e toutinegras descem sobre o Serengeti, vindos de lugares tão distantes quanto a Escandinávia, Sibéria e Oriente Médio. Elas cavalgam correntes invisíveis, um pulso global que conecta continentes por meio de asas. O Serengeti não é apenas um destino, é uma etapa em uma jornada planetária. Essas aves, estejam empoleiradas em um galho espinhoso, mergulhando ao vento da savana ou voando milhares de quilômetros fora da vista, incorporam algo raro, resiliência envolta em graça. São mensageiras da mudança, guardiãs dos céus e fios vitais na teia da vida. No grandioso Serengeti, onde leões dominam o solo e gnus percorrem as planícies, são as aves que vigiam do alto. Sempre presentes, sempre vigilantes,
as zeladoras celestes de um mundo selvagem e maravilhoso. Gigantes com graça. Os elefantes da savana. Em uma terra dominada pelos rápidos e ferozes, uma criatura desafia a pressa. O elefante africano, o maior animal terrestre do planeta, não caminha com urgência, mas com dignidade. Com até 4 metros de altura e mais de 6.000 quilos, esses seres monumentais se movem com uma elegância que parece contradizer seu tamanho. No Serengeti, eles são mais que animais. São monumentos vivos à memória, à sabedoria e à harmonia. Diferente das manadas migratórias de gnus e zebras, os elefantes traçam seu próprio caminho. Sua migração não é ditada apenas pelo instinto, mas pela memória, uma memória profunda, intergeracional, transmitida pelas matriarcas. Essas fêmeas anciãs conduzem suas famílias por estações que mudam e paisagens que se transformam. Lembrando a localização de poços ocultos, áreas antigas de alimentação e locais seguros para o parto, mesmo após anos de seca ou incêndio. Seus laços sociais são complexos e profundamente emocionais. As famílias são compostas por mães, filhas, tias e filhotes, um clã matrilinear, onde os filhotes são criados de forma comunitária. Um recém-nascido é recebido com toques suaves de tromba e chamados de trombeta de todo o grupo. Os filhotes aprendem a usar a tromba, a navegar pelo terreno e a interpretar os humores de outros animais. Quando um elefante morre, o grupo lamenta. Eles retornam aos ossos, acariciam-nos com as trombas e permanecem em silêncio. Nenhum outro animal terrestre exibe tamanha demonstração ritual de luto. Sua empatia não se limita aos da própria espécie. Há registros de elefantes ajudando antílopes feridos, salvando filhotes de rinoceronte presos na lama e até demonstrando curiosidade diante de humanos em perigo. Eles se comunicam por meio de grunhidos de baixa frequência que viajam por dezenas de quilômetros, através do toque e até de vibrações sísmicas percebidas pelas patas, criando uma linguagem silenciosa que os conecta no espaço e no tempo. E embora pareçam pacíficos, os elefantes são arquitetos do ecossistema. Derrubam árvores e arrancam arbustos. Um ato destrutivo, sim, mas com propósito. Ao limpar a vegetação densa, abrem espaço para gramíneas que alimentam outros herbívoros. Suas fezes são adubo rico em sementes, moldando comunidades vegetais inteiras. Até suas pegadas tornam-se microecossistemas, coletando água da chuva e oferecendo refúgio a sapos, insetos e pássaros sedentos. Mas esses gigantes gentis percorrem um caminho perigoso. O comércio de marfim já levou à morte centenas de milhares deles. A agricultura e os assentamentos em expansão fragmentam seus corredores migratórios. O conflito entre humanos e animais, cercas, plantações, medo, frequentemente termina em tragédia. Um único ato de defesa de uma mãe elefanta pode provocar retaliações. E ainda assim, não é a agressividade que os define, mas a contenção. Nas áreas protegidas do Serengeti, os elefantes ainda podem vagar livres. Esforços de conservação, desde rastreamento por GPS e patrulhas contra a caça ilegal, até corredores migratórios internacionais, estão oferecendo a eles espaço e segurança. As comunidades locais agora são parte essencial dessas ações, reconhecendo que a convivência não só é possível, como vital para a sobrevivência de ambas as espécies. Testemunhar um elefante de perto é sentir a terra tremer com vida. Não com violência, mas com peso.
não com velocidade, mas com propósito. Seus olhos, emoldurados por pele enrugada e cílios longos, refletem algo profundo. Sabedoria ancestral, resiliência silenciosa e o pulsar duradouro da terra. Num mundo obcecado por velocidade, o elefante nos lembra de outro tipo de poder. O poder da paciência, da presença e da graça que não precisa rugir para ser ouvida. Os construtores do subsolo, os besouros rola-bosta e seu império invisível. No Serengeti, a grandiosidade muitas vezes vem acompanhada de uma juba ou de um rugido. Mas se você direcionar seu olhar para o chão, descobrirá um reino mais humilde, construído não com força ou velocidade, mas com um propósito inabalável. Bem-vindo ao mundo do besouro rola-bosta, o engenheiro silencioso da savana. Revestidos por uma armadura metálica e raramente maiores que uma tampa de garrafa, esses besouros são heróis não celebrados do ecossistema. O que lhes falta em tamanho sobra em determinação. Sua missão é aparentemente simples, mas vital: encontrar fezes frescas, moldá-las, movê-las e enterrá-las. Para eles, esse resíduo não é sujeira. É combustível, alimento e futuro. Os besouros rola-bosta existem em várias formas: roladores, escavadores e residentes. Os roladores moldam esferas quase perfeitas e as empurram de costas pelo terreno com uma destreza impressionante, enfrentando predadores, terrenos irregulares e até rivais competitivos. Os escavadores cavam sob os excrementos, criando câmaras subterrâneas onde armazenam fezes e depositam seus ovos. Já os residentes pulam o transporte e se instalam diretamente dentro do monte de fezes. Cada estratégia evoluiu para explorar um nicho ecológico diferente, minimizando conflitos e maximizando o impacto. Suas ações desencadeiam uma cadeia de benefícios. Ao enterrar fezes, esses besouros enriquecem o solo com matéria orgânica, aumentam o teor de nitrogênio e ajudam na dispersão de sementes, especialmente aquelas que passaram pelo sistema digestivo dos herbívoros. Esse processo não apenas favorece o crescimento das plantas, mas também controla populações de parasitas, reduzindo a propagação de doenças entre os animais. Em áreas onde os besouros rola-bosta prosperam, a diferença na saúde das pastagens pode ser vista do espaço. E tem mais: fezes deixadas na superfície liberam metano, um potente gás de efeito estufa. Mas quando os besouros as enterram, essas emissões são significativamente reduzidas, tornando-os aliados inesperados na luta contra as mudanças climáticas. Em tempos de crise ecológica, até esses pequenos necrófagos carregam parte da solução. Talvez o mais impressionante seja seu senso de direção. Algumas espécies de besouros conseguem se orientar usando a luz polarizada da Lua. Outros, de forma surpreendente, usam a própria Via Láctea como bússola, sendo os únicos insetos conhecidos a se guiarem pela galáxia. Cientistas descobriram isso ao colocá-los dentro de um planetário e observar como seus movimentos mudavam conforme o padrão estelar no teto. Mesmo na escuridão, eles se movem com propósito celestial. Suas vidas, embora curtas, são incansáveis. Disputas entre machos por bolas de fezes podem ser ferozes, com duelos de cabeçadas e corridas rolantes. As fêmeas muitas vezes escolhem seus parceiros com base no tamanho e qualidade da bola apresentada, sinal de força, engenhosidade e sucesso como futuro pai. E embora trabalhem em silêncio, sua influência é profunda. Sem eles, as planícies se afogariam em dejetos.
parasitas prosperariam. As pastagens degradariam. A própria migração, com seus milhões de cascos, entraria em colapso sob o peso de seus próprios resíduos. Então, da próxima vez que ouvir o trovão dos gnus ou o rugido de um leão, lembre-se das criaturas sob seus pés. Elas não governam pelo medo ou pela força, governam pela necessidade. Em um mundo que muitas vezes ignora os pequenos, o besouro rola-bosta prova que a grandeza não se mede pelo volume ou pela altura, mas pelo impacto. Eles não perseguem a glória, eles a constroem. Uma bola de fezes por vez. Na vastidão indomada do Serengeti, cada momento é uma batalha e um milagre. Das migrações estrondosas às travessias mortais de rios, dos caçadores silenciosos na escuridão aos minúsculos besouros que remodelam a terra, a natureza revela suas verdades mais intensas das formas mais deslumbrantes. Mas este é apenas um capítulo de uma história muito maior. Uma história que abrange a terra, o céu e as águas. Se você se emocionou com o drama, a força e a beleza dessa jornada, não pare por aqui. Siga conosco para mais encontros épicos, mundos escondidos e histórias autênticas do coração da vida selvagem.